Olá, aqui é o Vitor, esse é o canal Eagle Educação e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como evitar, como diminuir as probabilidades de você sofrer um exercício nas suas operações de renda básica com opções, como venda de put ou venda coberta, por exemplo. Então hoje a gente vai focar aqui em maneiras de diminuir sua chance de ser exercido ou de quase nunca ser exercido, tá? E eu vou falar como você pode ter uma noção ali de qual é a sua probabilidade de sofrer um exercício e também algumas técnicas para você evitar esse exercício, se esse for o seu desejo. Então antes da gente ir direto para o assunto do vídeo, aqui na descrição vai ter um link que vai te levar para um vídeo onde eu te explico sobre o meu curso Aprenda Operações Estruturadas. Se você tem interesse em renda com opções, quer aprender isso de uma forma serena, tranquila, didática, segura, objetiva, clica no primeiro link da descrição e assiste lá o vídeo que eu preparei para você falando sobre o meu curso. Se for para você, aí você entra e faz parte lá da minha turma, vem ser mais um dos alunos satisfeitos que eu tenho lá na minha turma. E quem sabe o próximo depoimento lá no meu Instagram não vai ser o seu também, né? Seria maravilhoso. Bom, convite feito, agora clica no like aqui e vamos direto pro assunto do vídeo. Se você está aqui, você provavelmente conhece aquelas operações básicas com opções. Venda de put, venda de call, operações simples que a gente fala aqui o tempo inteiro. Mas caso você não conheça ainda, eu vou deixar uma explicação melhor aqui em cima nesse izinho, tá? Agora, esse tipo de operação é uma operação bastante simples, muito utilizada para fazer renda com opções, tanto aqui no Brasil quanto no resto do mundo também, bolsas americanas, etc. E ele funciona com um funcionamento muito simples, de entender. Numa venda de put, por exemplo, você vende a put, recolhe um prêmio, E aí, se a ação cair abaixo daquele strike da sua put, você assume a ação ou maneja essa posição de alguma forma, tem esses detalhezinhos ali. Se a ação terminar acima daquele strike ali da put que você vendeu, essa put vira pó, a sua obrigação cessa e você pode vender uma outra put se você desejar. Então, explicando de uma forma bem, a grosso modo, simples aqui, isso que é a venda de put, por exemplo, uma operação básica de renda com opções, e tem muita gente que faz isso todo mês e tira uma renda extra ali na sua carteira de ações todos os meses. Mas a verdade é que, apesar de ser simples a operação, existem diversas formas que você pode usar para fazer venda de put, que é uma operação muito simples. Então você pode fazer, por exemplo, em quantidades diferentes. Tem gente que faz mais quantidade, tem gente que faz menos. Isso muda a quantidade de risco que você corre e quão agressivo está sendo essa operação também. Outra coisa que você pode mexer a distância entre o strike da sua put e o preço de mercado da ação. Essa distância muda também a probabilidade de você ser exercido, a quantidade de vezes que esse exercício vai acontecer, a quantidade de prêmios que você recebe, tudo isso muda com base nessa variável também. Além disso, tem gente que faz religiosamente todo mês ali, quer pegar aquele prêmio todo mês. Tem gente que já não faz assim, escolhe melhor os momentos, usa ali uma análise fundamentalista, uma análise gráfica, por exemplo, para poder escolher o melhor momento de fazer uma venda de put. Então, existem diversas variações dessa estratégia. Você pode aplicar ela de acordo com o seu perfil de risco aí. O meu perfil de risco e o que eu tendo a ensinar lá para os meus alunos também é mais conservador um pouco, Então eu foco bastante ali na análise fundamentalista para escolher o melhor momento e fazer em quantidades mais adequadas para não ficar girando, disruptando a sua carteira toda hora. Então, por exemplo, se você for ver lá a minha carteira pública, a carteira pinga-pinga, que eu tenho vídeos aqui no canal mostrando, eu já fiz 12 vendas de put desde que eu comecei. E é uma carteira bem recente. E eu vou passar pelo meu primeiro exercício agora, hoje, muito provavelmente. E mesmo assim, foi um exercício um pouco calculado, Eu queria ser exercido porque eu já estava ali sem nenhuma ação na carteira, então eu precisava de novas ações e tinham bastante ações baratas na bolsa, então eu fui lá, fiz uma venda de put bem ali com a chance alta de ser exercido. Mas se eu quisesse evitar o exercício por mais tempo, eu poderia também continuar aplicando essas técnicas. Mas é só um exemplo para você ver como essas técnicas ajudam a evitar o exercício, Vai acontecer muito menos vezes se você prestar atenção nisso aqui. E a primeira coisa que você tem que prestar atenção é o delta, Você tem que entender o funcionamento disso, Bem rapidamente aqui, o delta é uma grega do modelo Black-Scholes, que é usado ali para precificar as opções, E o delta, ele indica a sensibilidade do preço da opção a uma movimentação no preço da ação, Só que ele tem uma utilidade acessória ali, Ele serve como uma aproximação, uma proxy da
probabilidade daquela opção ali terminar aquele exercício dentro do dinheiro. Ou seja, a probabilidade daquela opção dar exercício lá no dia do vencimento dela. Essa utilidade acessória do delta ali é muito útil, né? Muito interessante para gente que opera opções, porque você só de olhar o delta já consegue ter uma noção, né? Saber uma aproximação de qual é a chance daquela opção que você está vendendo ser exercida. Então, se você vende uma opção com delta 50, você sabe que tem 50% de chance de chegar lá no dia do vencimento e essa opção dá exercício. Uma delta 30 tem 30% de chance, uma delta 10 tem 10% de chance e assim sucessivamente. Então vamos aqui para minha tela para a gente dar uma olhadinha nisso aqui na prática, tá? Vamos olhar aqui, eu estou com o OpLab aberto e aqui estão as puts de Petrobras. O mercado está fechando agora, tá? Mas Petrobras está aqui, 40,73, né? A gente tem as puts aqui da Petrobras, ó, série Q, que é a próxima série já que vence em maio, tá? Então, a put que está ATM é mais ou menos essa aqui, ó, 40,75, tá? Ela está com delta ligeiramente inferior a 50, né? 45 aqui, mais ou menos. Então ela tem quase 50% de chance de ser exercida, né? Ali é aproximadamente 45% de chance. Então você sabe que se você vender essa put aqui, né, do 40,75, você vai ter uma chance de aproximadamente 45% de ser exercida. Então se você achar 45 muito, você pode tentar um outro delta, tipo um delta 30 aqui. Então essa opção aqui do 39,25 tem aproximadamente 30% de chance de ser exercida. Então a cada 10 que você fizer, só 30 essa opção estaria ITM no dia do vencimento, e você escolheria se seria exercido ou se manejaria de alguma forma, né? Você pode ir lá para o delta 20, por exemplo, ela já está no 37,75, então você teria só 20% de chance de ser exercido e assim sucessivamente, né? E qual que é a desvantagem disso aqui? Se você olhar uma put ATM aqui, o prêmio dela aqui, ó, é 1,37, aqui onde eu estou passando meu mouse, né? Se você olhar uma delta 20, por exemplo, o prêmio já é 52 centavos, então um prêmio consideravelmente menor, tá? Mas tem uma vantagem. Se você vender a ATM e for exercido, você vai pagar 40,75 nessa ação e receber um prêmio de 87. Então seu preço médio vai ficar baixo. Mas se você for exercido nessa aqui, você vai pagar 37,75 e receber os 52. Então seu preço médio vai lá para 37, é um preço médio bem mais baixo, tá? Então essa put mais OTM com delta menor, além da sua chance de ser exercido ser menor, quando você for exercido, você já pega ela num preço lá embaixo, né? Depois de uma queda bastante grande. Essa put aqui Delta 20, por exemplo, tem R$3 de diferença do preço de mercado da ação, tá? Então uma queda de quase 10%, né? Quase 8% ali mais ou menos de queda para você ser exercido. Então tem uma certa vantagem ali, né? Ela é mais segura porque você paga menos nas ações, mas a desvantagem é que você recebe menos prêmio. Agora, a análise desse delta é interessante, né? Se você quer ter uma chance pequena de ser exercido sempre, e você quer fazer as vendas de put com frequência, de repente os deltas menores vão ser mais úteis para você. Você vai receber menos prêmio, mas você vai ser exercido muito menos vezes, e quando for exercido, você vai ser exercido lá embaixo, já com o preço da ação depois de uma queda grande. Uma outra coisa que você pode analisar são os momentos de entrada. Vamos aqui abrir o Trade aqui para a gente dar uma olhadinha um pouco nisso, tá? Então aqui a gente tem um gráfico de uma ação, né? Nesse caso aqui é a Ambev, por exemplo, tá? Você pode ver que tem momentos que são mais propícios para fazer uma venda de put aqui nesse caso, por exemplo, né? Esse lugar que eu estou passando o mouse aqui é 2012 e 2013, tá? Então esse gráfico está bem condensado aqui, né? Tem mais de 10 anos entre aqui onde eu estou passando o mouse e o final desse gráfico aqui, tá bom? Mas olha só como essa linha aqui, né, dos 12 mais ou menos, foi um bom momento para vender put em várias ocasiões, né? Ela sempre volta aqui perto dos 12 e é meio que uma resistência ali, né? Vários pontos aqui onde eu estou passando o gráfico, né? Você viu que tem uma resistência, ela bate aqui e volta a subir, olha só, aqui, né? Vários pontos aqui desse gráfico, tá? Então esse é um exemplo. Se o cara é um analista técnico, por exemplo, ele notou esse padrão, que dura anos e anos já, de repente ele pode se aproveitar disso e toda vez que chegar perto daquele preço, ele fazer uma venda de put. Então essa é uma forma de você dosar o momento também. É muito mais improvável, né, que num ponto desse aqui, perto dos R$12, por exemplo, você seja exercido, porque a ação já caiu bastante, bateu no suporte ali,
do que se você vender aqui em cima, nos 14, 15 reais, que a ação até vai lá com muita frequência, mas sempre ali acaba batendo e voltando, né? Como se fosse uma resistência ali para aquela ação. Então, escolher esse momento também pode te ajudar a ser exercido menos vezes. Mas não só isso, né? Não só olhar o gráfico. O gráfico, na minha opinião, inclusive, é um complemento, né? O que você teria que olhar mesmo seria a análise fundamentalista. Você pegar e escolher ações que de fato estão baratas do ponto de vista fundamentalista, né? Se a ação está barata, então a chance dela continuar caindo é menor, porque você já tem uma margem de segurança grande ali no preço daquela ação, né? Se o preço cai demais, os compradores entram e encarteiram aquela ação. Então, escolher ações baratas do ponto de vista fundamentalista é uma estratégia interessante também para evitar exercício, porque se ela cair demais, os compradores geralmente tendem a entrar e comprar aquela ação. Outros momentos interessantes que a gente pode notar também é depois de grandes quedas, né? Você tem uma puxada para baixo aqui, por exemplo, né? Não estou querendo dar nenhuma recomendação nem nada do tipo, né? Inclusive nem fiz nenhuma operação aqui com a Itaúsa, né, ultimamente. Mas, por exemplo, deu uma baixada boa aqui, né, de 10,70 para 9,50. A Itaúsa caiu ali 10% num espaço curto de tempo ali, né, cerca de um mês, tá? É uma empresa de qualidade, né, que está com múltiplos baixos. Então, tem uma queda muito abrupta assim, é muito difícil ela seguir caindo em linha reta aqui, né? O mercado ele cai subindo, né, em zigue-zague, e ele sobe caindo também, né? Sobe, cai, tá? Então, depois de um grande movimento, aquela ação ela tende a dar uma descansada, né? Dar uma realizada. Então, são momentos interessantes também para você olhar para uma venda de put, por exemplo, né? E igualmente também, depois que uma ação sobe muito, né, veja lá, poxa, deu uma esticada absurda aqui em pouco espaço de tempo, né, subiu 25% lá em, sei lá, poucos dias aqui. Cara, de repente é um lugar aqui, ó, logo depois o mercado arrefeceu por vários dias também, tá? Então, assim, o mercado sobe e relaxa, sobe e relaxa. Quando tá caindo, ele cai e relaxa, cai e relaxa. Então, depois de grandes pernadas assim, podem ser momentos interessantes para você fazer operações de renda, né? Como venda de put, no caso da queda, ou venda de call, caso a ação esteja subindo. Uma outra forma, né, uma outra coisa que você tem que prestar atenção, se você quer evitar ser exercido com muita frequência, é a liquidez das opções. Se uma ação tem pouca liquidez nas opções, as chances de você ser exercido aumentam bastante, tá? Por quê? Porque você tira da sua mão o poder de fazer o manejo, né? Então você não consegue rolar direito, você não consegue manejar aquela posição caso você precise. Então basta que a ação caia ali abaixo do seu strike, da put, por exemplo, e você vai acabar tendo que ser exercido porque não tem como manejar aquela posição, porque falta liquidez. Inclusive esse é o caso da carteira pinga-pinga lá, né? Eu fiz a venda de put numa ação que não tinha liquidez, eu esperava ser exercido, tá? Então estava nos planos, mas é uma coisa que você tem que levar em consideração sempre que for fazer uma operação de renda. Se você vai ter liquidez para sair da posição caso você precise. Inclusive, esse é um problema bastante comum, né? Você já teve algum problema de liquidez na hora de sair das suas posições com opções? Deixa aqui nos comentários para eu saber se você já passou algum perrengue. Eu mesmo já passei, qualquer dia eu conto essa história para vocês. Se você ainda não deixou o like nesse vídeo, por favor, deixa aqui. E eu te convido mais uma vez a conhecer o meu curso Aprenda Operações Estruturadas. O link está aqui na descrição. Eu te garanto que você não vai se arrepender. E arrisco dizer que provavelmente vai ser o melhor investimento que você vai fazer esse ano. E já que eu falei bastante sobre manejo aqui, né, rolar, etc., e não dei muita atenção a esse assunto nesse vídeo, então eu vou deixar uma continuação aqui. Se você quiser aprender o que é uma rolagem, como é que se faz isso, para que serve, clica nesse quadradinho aqui, que você vai parar lá nesse outro vídeo que eu gravei para vocês, tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Grande abraço.